para nós hoje, nosso pai, Gelson Becker. Hoje, já está gravando? Ele vai falar do Corinthians aqui, sabe? Ele gosta de pegar um pouco, sabe? Mas amém. E eu tenho certeza, tirando esse defeito, mas eu tenho certeza que tem uma palavra de Deus para nossas vidas. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa unidade, por o Senhor nos dar a oportunidade, Senhor, de ser filhos e ter uma paternidade. Nós abençoamos, Senhor, o apóstolo Gelson Becker, sua esposa, seus filhos, e que o Senhor faça, Senhor, a tua vontade no nosso meio. Nós nos abrimos para a tua palavra, em Cristo Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz, todos apaixonados, famintos, sedentos e desesperados por Jesus. Amém, igreja? É sempre bom estar com vocês, é sempre bom poder servir e nos alegrar com tudo que Deus está fazendo aqui no meio dessa cidade, no meio dessa igreja e no meio dessas famílias. Saudade de Mônica, das crianças, de certa forma, sinto no espírito que o tempo nosso está se afunilando, está se acabando. Quando eu vim para cá, foi você, né, que teve um sonho que me pegava no aeroporto. Eu vinha com uma vassourinha e um equipamento de autópsia, de polícia, quando vai fazer a análise da cena do crime, de tirar impressões digitais. Sonho bem interessante que ele teve, mas esse sonho, de certa forma, se cumpriu, porque eu não vim aqui focado em pregar, em ministrar, não havia agenda, vim focado numa operação comercial. Começou todas aquelas greves de caminhoneiro, de paralisação, e agora, essa semana, temos a expectativa de que se alinhem, né, esses resultados de compra, venda, para poder ganhar o comissionamento e retornar para casa. Mas essa janela de tempo também entendemos em Deus que é um tempo de estarmos juntos aqui. Ficamos uma semana lá em Diadema, investindo na vida do Godoy, no ministério dele, e na terceira semana aqui em Guarulhos, passando essa vassourinha pela igreja, que eu creio que foi um tempo importante, um tempo especial para a minha vida, para a vida de cada um de vocês. É uma vassoura nos nossos corações. Nós temos visto muitas ferramentas de administração, de gestão e muitas estratégias de crescimento de igreja nos últimos 20, 30, 40 anos. Eu diria que da década de 70 para cá, já havia o conceito de célula, já havia o conceito de igreja em grupos caseiros, em grupos domésticos, em grupos familiares. Acho que o Jorge Mitian, lá na Argentina, foi um grande reformador que ressuscitou elementos da igreja primitiva, a igreja do primeiro, segundo e terceiro século, que haviam se perdido ao longo da história, das instituições, das denominações, verdades bíblicas que se perderam no pastorcentrismo ou no padrecentrismo, ambos neuróticos, enfermos e inseguros, manipuladores, controladores, porque esses modelos de igreja pastorcêntrica ou padrecêntrica ou pastor-presidente cêntrico é neurótica, pois as pessoas existem para servir a um único líder. É uma herança da feitiçaria episcopal, é uma herança do modelo de governo episcopal de igreja, onde quem de fato tem a chave do reino dos céus para abrir e fechar, para abençoar ou amaldiçoar, para ligar ou desligar, é a figura do bispo. E o bispo, para cumprir a sua identidade, o seu destino no reino de Deus, se cerca de pessoas com as quais ele as usa como um peão de um tabuleiro de xadrez. Nesse processo do bispo usar pessoas para ajudar ele a cumprir a vocação sacerdotal dele, sabe o que ele faz? Mastiga aquela família, aquele empresário, aquele obreiro, aquele evangelista, aquele cantor, aquele diácono, aquele intercessor, aquele profeta, aquele empresário, até acabar o açúcar. E quando aquela pessoa já não aguenta mais servir a instituição, servir a denominação, servir ao CNPJ, quando aquela pessoa já não aguenta mais servir ao mármore e ao tijolo da instituição religiosa,
normalmente, histórica e praticamente, nós observamos esse modelo de episcopado religioso cuspindo a pessoa fora, jogando ela, ou seja, descartando. Esse baterista não aguenta mais, arranja outro e põe no lugar. Troca-se pessoas, troca-se seres humanos, troca-se líder de criança, líder de jovem, líder de adolescente, líder de drogados, líder de projetos e frentes de trabalho social da igreja, como quem troca um sapato por uma meia nova. Diga, esse modelo que fez parte da igreja medieval, da igreja das trevas, não é o modelo bíblico. E você normalmente ouve os críticos nos questionando assim: não, Becker, mas você não pode querer viver a igreja primitiva nos dias de hoje. Por que não? Não, porque nós não somos judeus convertidos ao cristianismo. Então você não tem absolutamente bosta nenhuma de igreja primitiva ou de Bíblia, meu irmão. Já falo uma palavra grave dessa, assim, que é para chocar você e quem está me assistindo no YouTube, prestar atenção pelos próximos 40 minutos. Não usar, trocar de canal. Porque primeiro, diga, igreja primitiva. Atos capítulo 2. 120 caboclo. Cheio do Espírito Santo. Bêbados. Sem tomar vinho. Bêbados, embriagados, sem tomar cachaça. Bêbados, embriagados, apresentando um padrão de comportamento alterado no culto litúrgico, por causa de uma experiência mística, por causa de um fogo, por causa de um vento impetuoso, por causa de uma glória divina que invadiu o cenáculo. Diga, judeus convertidos ao cristianismo, convertidos à revelação de Yeshua HaMashiach na pessoa de Jesus. Ele é o Cristo. Aleluia. Esse fenômeno, essa revelação, essa convicção, essa experiência marca um balaio de gato em Atos capítulo 2. Aleluia. Sabe o que nunca ninguém pregou para você? É que houve o segundo Pentecostes mais glorioso do que Atos capítulo 2. Houve um segundo Pentecostes mais pentecostal do que a experiência de Atos capítulo 2. E essa segunda experiência também se chama, diga, igreja primitiva. Igreja primitiva. Igreja do primeiro, segundo, terceiro, quarto século, chutando na trave, antes de Constantino, política e artificialmente, tentar costurar de volta o véu que foi rasgado na hora que Jesus suspirou na cruz do Calvário e disse, diga bem forte, está consumado. Está consumado. Está consumado. Está consumado. E o véu se rasgou no templo. Lá no ano 400 da era cristã, Constantino pega uma vassoura, uma linha, um fio de costura, uma tesoura e tenta costurar de volta pelo sistema religioso pagão, sincretizado com a igreja cristã, o que Jesus rasgou. Mas de tempo em tempo o Espírito Santo ele insiste em revitalizar, reviver e renovar a igreja. Qual é o segundo Pentecostes? Não estou falando de Los Angeles, não estou falando de 1908, não estou falando nada disso. Qual é o segundo Pentecostes mais glorioso do que Atos capítulo 2? Diga, é o Pentecostes que acontece na cidade próxima a Jerusalém. Chamada Antioquia. Nem é tão próxima assim, se você for estudar a geografia bíblica. Mas em Antioquia, Atos capítulo 13, uma experiência mística, sobrenatural, tão gloriosa quanto Atos capítulo 2 se repete. Diga, o avivamento pentecostal entre judeus messiânicos de Atos 2 foi gloriosa. Mas o que Deus fez em Atos capítulo 13 foi infinitamente maior, superior. E se numa inaugura-se a igreja, que na verdade não é igreja, é os judeus convencidos de que Jesus é o HaMashiach, é o Cristo, é o Messias, é o Espírito Santo de Deus agora entre os gentios, em Atos capítulo 13, na cidade de Antioquia, fazendo um avivamento não entre 120 pessoas, mas sei lá quantas milhares e milhares de pessoas, já influenciadas pelo desdobramento da primeira onda de unção
que saiu de Jerusalém e começou a chegar na Samaria, começou a chegar nas vizinhanças de Antioquia e outras cidades. De repente, essa igreja judaica, cristã, pelos apóstolos do Cordeiro, diga, os 12 mais íntimos. Judas se enforcou no pé de goiaba, lançaram a sorte e Matias assumiu o lugar dele nessa cadeira. As 12 portas de Apocalipse, as 12 fontes com 12 pérolas, com os 12 nomezinhos escritos lá. Diga, apóstolos do Cordeiro. Mas agora em Atos capítulo 13 surge um negócio chamado apóstolos para o corpo de Cristo. Aleluia. Não mais os 12 que andaram com Jesus, porque Matias também não foi tão íntimo de Jesus quanto Judas, mas caminhou com Jesus, muito provavelmente era um dos 70 apóstolos da escola de profetas que Jesus tinha no Novo Testamento. Agora, em Antioquia, esse segundo Pentecostes marca a igreja cristã dos gentios. Aleluia! Sabe o que significa isso? Diga, uma ordem de sucessão apostólica, profética, evangelística, pastoral e de ensino entre judeus convertidos a Jesus em Atos capítulo 2. E o que está nascendo em Antioquia agora? Diga, uma segunda ordem de sucessão apostólica, de sucessão profética, de sucessão evangelística, de sucessão pastoral e de mestres ensinando a palavra de Deus debaixo de um manto de avivamento de Antioquia. Glória a Deus! Por que é necessário o avivamento de Antioquia? Porque o de Jerusalém já se tornou política. Porque de Jerusalém já se perdeu a essência. Por que é necessário um avivamento em Antioquia? Porque em Jerusalém eles estão enchendo o saco de Pedro, Tiago e João e de todos os outros apóstolos, brigando na fila do bandejão do refeitório da cozinha de Jerusalém. Porque as viúvas hebraicas pegavam a sobrecoxa e o peito de frango, e as viúvas gregas só comiam a sobrancelha da unha do pé do galo. Está lá em Atos capítulo 4, está lá em Atos capítulo 5. Porque já havia política, porque já havia acepção de pessoas, porque já havia imaturidade, porque já havia um filho da mãe chamado Ananias e Safira, que tentou manipular, coagir e roubar o coração de Pedro com a sua oferta, porque ele viu um cara de mais prestígio, um levita, chamado Barnabé, de sobrenome, de adjetivo, consolador, que deu uma oferta de um terreno. E isso repercutiu na cidade, repercutiu na comunidade. Ananias e Safira ficaram com inveja com o ciúme e disseram, nós vamos dar a nossa oferta, nós vamos mentir. E morrem aos pés do apóstolo Pedro. Por causa dessas coisas que corrompem e comprometem, diga, o temor do Senhor. No meio da igreja, no meio da família, no meio da psique da cidade, no meio da sociedade, da cultura, da identidade nacional. Então o avivamento de Jerusalém já está fumegando, já não tem mais fogo no altar, já é fumaça, já tem mais cinza do que calor ali, e Deus precisa despertar agora um novo povo para fazer o que Jesus disse. Diga, ide por toda a terra, pregai esse evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado, treinado, até chegar à consumação dos séculos, até alcançar os confins da terra. E os Marcos ainda nos dá ferramentas práticas de curar enfermos, expulsar demônios, beber algo mortífero, não ter diarreia, dor de barriga, não passar mal, e esmagando serpentes e escorpiões. Então agora, essa tarefa do comissionamento, ela está novamente sendo reativada, revivida, soprada na mente e nos corações, no espírito e na alma dos cristãos de Antioquia. Qual a diferença da igreja apostólica de Antioquia para a igreja apostólica de Jerusalém? Diga, um é de judeus, circuncisos, que estão orando em línguas, cheios do fogo e do arrepio na coluna. E a outra é de gentios, de diversas nações, diversas culturas, diversos povos, não circuncisos, que também estão cheios do fogo, cheios do Espírito Santo, e também estão orando em línguas com arrepio na coluna. Em resumo, numa não come porco, não come camarão, não come lagosta, e na outra come tudo isso e traga mais um pedaço que eu quero repetir para a glória de Jesus. Mas em Antioquia eles ficaram tão embriagados quanto em Jerusalém, pelo mesmo Deus, pelo mesmo poder, pela mesma unção, aleluia, pelo mesmo poder do mesmo Espírito Santo, embora nenhum dos casos tomaram vinho. Porque não quer dizer que eles não tomassem vinho em casa,
e nunca fizeram, ninguém passa vergonha. Mas o que eu quero ensinar com isso? Eu quero ensinar com isso que assim como Ana, diga, a mãe do profeta Samuel. A mãe do profeta Samuel. Em 1 Samuel capítulo 1, ficou debaixo de uma atmosfera de glória. Aleluia. Ficou debaixo de uma parousia. Ficou debaixo de uma visitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Um peso de unção veio sobre aquela mulher e começou a curar a endometriose, as enfermidades que ela tinha no útero, no ovário, a incapacidade de gerar filhos, a amargura, a tristeza, a depressão, o espírito oprimido, o Satanás que estava no ventre, seja lá qual foi o problema de Ana, diga, a visitação, a parousia, a nuvem da glória, a nuvem de fogo, línguas de fogo, nuvens de fogo sobre a mente das pessoas que oravam em línguas em Atos capítulo 2. Agora o corpo inteiro de Ana, esposa de Eucana, sendo curado, sendo visitado, fez com que Ana apresentasse um padrão de comportamento alterado. Fez com que Ana mexesse os lábios e Elias dissesse: minha filha, tu está bêbada? Tu está embriagada? Chega de tomar caninha 51, chega de caipirinha. A escola desce redondo, mas é para o inferno. É melhor quadrado indo para o céu. Eucana não consegue discernir o que Deus está fazendo de sobrenatural no útero, no ventre daquela mulher. Porque daquela mulher nasce Samuel, o profeta reformador, que vai trazer um novo tempo, uma nova estação. Aleluia! E uma nova onda de glória para a psique de Israel. Diga, de tempo em tempo, as igrejas, as denominações, as instituições, os CNPJs precisam ser rasgados e jogados fora. Porque não se coloca vinho novo em odre velho, mas derrama-se vinho novo em odres novos. Porque o odre não é importante, mas o vinho é o que é relevante. Aleluia! De tempo em tempo, Deus tem essa dinâmica, e o fato de ainda existir alguns odres históricos com 500 anos de encheção de saco e charupice, não quer dizer que seja um modelo saudável para seguirmos na pós-modernidade, porque fracassaram no continente europeu, porque fracassaram no velho mundo, porque revolucionaram a sua época com Lutero, com Melanchthon, com Calvino, com Siegfried, com Pietro, do movimento pietista, e tantos outros lá na Europa. E hoje as suas igrejas estão sendo transformadas em boates gay. E não é uma, duas igrejas, são centenas de igrejas virando boate gay. E hoje se reúnem às 3 horas da tarde para dar ceia para os homossexuais, às 18 horas para dar ceia para os heterossexuais. E hoje essas igrejas estão virando discoteca, danceteria, onde a única coisa relevante a ser comercializada ali é a luz que pisca no olho. Hoje essas igrejas estão virando antiquário, museu para vender coisas antigas. Hoje essas igrejas estão cheias de ossos e de eloquentes e renomados teólogos sepultados, enterrados nos púlpitos e nos altares delas. Mas não tem mais a vida, o poder e o fogo do Espírito Santo. Assim como aconteceu essa dinâmica entre Jerusalém e Antioquia, Deus teve que mandar no ano 70 um maluco chamado... Teve que mandar, não foi Deus que promoveu, Deus teve que permitir que um maluco chamado Nero, movido por demônios, queimasse a cidade e botasse a culpa dos cristãos. De repente, essa experiência sobrenatural de Jerusalém começa a se espalhar e começa a chegar nos confins da terra. Por um motivo que só Deus vai poder explicar, uma soberania absoluta dele, Paulo queria levar o evangelho, a igreja e a fé cristã para a China, para a Ásia. Deus ia pregar toda a Rússia, Paulo ia pregar toda a China, ia chegar no Japão, na Coreia do Sul, e o evangelho ia chegar para os xing-lings primeiro. E esse era o propósito do coração de Paulo, e ele estava pronto para isso. Quando Deus interferiu com um sonho, em vez do evangelho ir para a Ásia, naquele sonho profético, naquela intervenção divina, o evangelho primeiro vai para a Europa, vai para os macedônios, vai para o mundo, para o velho continente. E do velho continente, os avivamentos começam a surgir na Alemanha, depois na Inglaterra, com John Wesley, depois nos Estados Unidos, depois desce para o Brasil, para a Argentina, para o Colômbia mais recentemente, o movimento de células, os avivamentos incríveis que estão acontecendo aí no Caribe, chegando até mesmo na África, onde focos de despertamento espiritual incríveis estão sendo relatados, aonde até mesmo na China, William Carey, 100 anos atrás, começa a proclamar o evangelho que Paulo queria proclamar há
1800, 1900 anos atrás, no início da era cristã. Esse evangelho chegou nos confins da terra. Nós hoje estamos vivendo o tempo de voltarmos para Jerusalém. Estamos vivendo hoje a realidade de retornarmos para uma igreja segundo o modelo de Jerusalém. Não necessariamente tendo que circuncidar todos vocês que estão aqui essa noite. Diga para o irmão que está do seu lado, relaxa, irmão. Ninguém vai passar a navalha no Lázaro. Deus é bom. Ninguém vai cortar o bichinho, fica tranquilo. Mas por quê? Porque ser igreja primitiva, diga, é ser a igreja de Antioquia. É uma igreja gentílica, cheia do poder do Espírito Santo de Deus, que não era circuncidado, que comia camarão, que comia carne de porco, mas que cultuava no domingo e não necessariamente guardava o sábado. E essa igreja primitiva de Antioquia tem uma ordem de sucessão apostólica, tem uma ordem de sucessão profética, tem até um conflito com o ciúme de Jerusalém e o vinho novo de Antioquia. Assim como aconteceu nos textos e nas páginas do livro de Atos Apóstolos, e acontece no YouTube toda semana. Acontece no YouTube todo o vídeo que um infeliz, miserável, filho de Belial, acha que se sente como apologeta da verdade para falar mal de ativação profética, de dons do Espírito Santo, ou de qualquer outra coisa que Deus esteja fazendo em nossos dias hoje. Sabe o quanto eu oro por eles? Oro para que sejam cheios de hemorroidas, sarna e dor de barriga, se possível diarreia. É que Deus não leva em consideração essas orações ridículas que a gente faz no momento de piada ou de ira. A sorte deles, porque se ele levasse a sério, uma Kombi enferrujada, cheia de corintianos, já os teria atropelado. Eu sei que vocês estão orando para me deixar de falar mal do Corinthians. Continue perseverando. Qualquer hora dessa eu me converto à congregação da Fiel, das Gaviões. Quem sabe? Eu brinco com isso, mas no fundo já falei para vocês. Meu pai era corintiano, sofria muito. Eu tenho medo de torcer para o Corinthians, não apenas isso. Mas reconheço a grandiosidade do time. Amados, essa noite eu estou introduzindo essa palavra com um pouco de ironia, irreverência e brincadeira, porque eu quero falar para você sobre ferramentas práticas para crescimento de igreja. Amém. Glória a Deus. Ou seja, células que o David Paul Yushu, o nome dele é Paul Yushu, ele mudou por uma revelação divina para David Paul Yushu, maior igreja do mundo, em Seul, na Coreia. Eu tive 2 vezes lá. Em 2011 eu estive na Coreia do Sul, eu estive com o Paul Yushu por uns 40 minutos a 1h30. Tive com o vice-presidente dele, que em 2011 não havia assumido o cargo, acho que ele assume em 2013 somente. Por umas 4, 5 horas, oramos, comemos, intercedemos, fiz perguntas, fiz respostas, subimos a montanha da oração, preguei entre os metodistas e depois voltei para Nova York. Eu pude ver que isso é um método e um modelo eficaz e eficiente, embora a igreja nunca poderá estar firmada ou fundamentada sobre saudável, se ela tiver o fogo, a chama, a nuvem de fogo, a língua de fogo sobre as mentes das pessoas e o vento impetuoso soprando no cenáculo. Diga, essa é a essência, esse é o relevante, esse é o nosso DNA. Seja o DNA do sopro do Espírito Santo em Antioquia, com pitadas e características gentílicas, comedoras de camarão e lagosta, ou seja, o DNA e o cromossomo daquela identidade judaica, messiânica, com o circuncisão e a guarda do sábado. Em ambos os casos, a vida de Deus e a relevância da fé cristã e a revelação de Jesus como sendo o Messias não está no sábado ou na circuncisão, não está na cultura gentílica ou na guarda do domingo, está sim num coração quebrantado, num espírito contrito, porque sacrifício de touro, de vaca e de gordura eu já pratiquei, e eu sei que Deus não se agrada, mas um espírito arrependido, um coração contrito, Deus não rejeita, Deus não despreza. Essa é a chave. Sabe o que a religião faz? Sabe o que a rabugentice eclesiástica faz? Sabe o que aqueles filhos de uma égua disfarçado de apologetas fazem
internet, ou nas apostilas, ou nos livros. Muitos desses livros financiados por maçons, por editoras maçônicas, em nome de uma fé pentecostal, de uma fé protestante. Eles fazem com que você perca o foco do que é relevante e gaste energia com o que é insignificante. Não, essa ceia não vale, porque ela não foi feita com vinho, ela foi feita com suco de uva. Aí o panaca fica 2 horas construindo uma teologia para dizer que a ceia do vizinho não foi bíblica e não foi cristão porque foi com suco de uva. E a ceia dele é bíblica e cristã porque foi com vinho. O outro, uma vez no seminário teológico, estava dizendo: não, eu não congrego aqui, porque Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, diz para esperar todos para cearem juntos. Aqui nessa igreja tem pouca bandeja e pouco copinho de plástico, então eles servem 4, 5 fileiras de cadeira, a turma toma, depois serve mais 4, 5 fileiras de cadeira, a turma toma, depois vai sucessivamente. Essa ceia é do diabo, porque não está dentro dos moldes de 1 Coríntios capítulo 11. Eu gostaria muito de Deus me autorizar a dar um tiro de bazuca num infeliz teólogo desse. Já pedi, faltou fazer a campanha das 7 voltas da muralha de Jericó. Talvez seja isso que esteja faltando. Mas Deus não me deixa atropelar um cara desse. Deus não me deixa dar um soco num cara desse. Deus não me deixa dar um tiro num cara desse. Olha, a turma disse: queres que eu ore para cair fogo do céu e os samaritanos morrerem? Jesus disse: não. Vocês não estão entendendo nada de que espírito eu sou, de que espírito vocês são. Então é mais ou menos esse o meu conflito. Dos 70 que estão voltando com Jesus, pedindo para cair fogo do céu, e Jesus não deixa, Jesus não leva nem em consideração essas piadas, essas ironias, né, jocosas que nós fazemos deles. Mas gostaria muito de vê-los cheios do decreto de juízo das hemorroidas ardentes sobre os filisteus, para que a oferta de rato de ouro fosse repetida. Você assistir às aulas de cultivação profética, você vai ver que o quadro de Icabote, de Foi-se a Glória, está ligado com o decreto de juízo dos hemorroides. Por isso que eu sempre uso isso como ilustração para provocar os irmãos. A relevância aqui não é se nós vamos ter uma igreja, diga para quem está do seu lado, em célula, ou uma igreja com célula. Ou ser uma igreja de eventos. Ou até mesmo ser uma igreja de campanha, né? Venha para a campanha da 15ª cabeçada na cruz, para dar sorte e tirar mal olhado. O cara já não sabe mais o que inventar, já foi tanto tema de campanha. Ele começou com as 50 primeiras campanhas bíblicas, que são das escrituras. Depois ele já não tem mais o que inventar. Aí ele faz tipo o Agenor Duque, campanha da vassoura de fogo. Vassoura de fogo, para tirar mal olhado, pobrezinho, cara, eu amo ele, mas coitado, eu não tinha mais o que achar na Bíblia. Fui vender vassoura ungida por R$1.500. Cara, até nesse modelo, diga, Jesus opera. Para tu ver como Deus é bom, o diabo não presta, e nós somos um bando de palhaço fazendo piada um do outro. Diga, até nesse modelo administrativo, confuso e neurótico, seja de um padre, seja de um protestante, ou seja de um pentecostal clássico, ou de um neopentecostal, todas essas ondas, todas essas identidades teológicas e denominacionais, diga, Deus opera. Deus opera. O que não quer dizer que eles estejam vivendo atualizados com a última onda de glória que Deus disponibilizou para o corpo de Cristo, para a cristandade, Aleluia! Nessa geração. Glória a Deus! Então, restaurar verdades perdidas não é um modismo novo, não. É voltar para o caminho de Jerusalém. É voltar para o modelo de Antioquia, que se corrompeu e se perdeu ao longo da história. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 13. Dá sorte e tira uma olhada, irmão. Capricha aí. Nós vamos ler do versículo 1 e vamos ler até o versículo 9, onde eu vou reler a parábola da figueira estéril, já pregada aqui, acho que há 2 semanas atrás. Mas eu vou fazer uma aplicação a ela totalmente diferente. Porque você tem que entender a parábola da figueira estéril com essa introdução, no versículo 1 a 5, do capítulo 13 do Evangelho de Lucas. É uma narrativa só que Jesus está fazendo. As sociedades bíblicas fragmentam, dividem, cortam no meio. Então, se você tem uma igreja de evento, glória a Deus, diga, Deus opera ali. Entenda que métodos administrativos de igreja não são canônicos, não são cavalos de guerra teológicos para nós ficarmos aqui brigando, dizendo, a igreja em célula é mais espiritual, a igreja que não é em célula não é mais espiritual.
São coisas que estão dentro da sociedade, da teologia, da cultura e da linguagem geracional que melhor se adapta. Amém. Pregar de terno e gravata vai ser excelente para atrair boomers e baby boomers. Pregar com um linguajar mais descolado, mandando os críticos apologéticos se enforcar no pé de goiaba e falando essas piadas assim dos corintianos, vai ser excelente para você atrair milênio, geração X, geração Y. São outras faixas etárias, são outras cabeças, são outros agrupamentos sociais e faixas etárias que possuem uma leitura de mundo diferente na sociedade dos dias de hoje. Agora, para você evangelizar essa geração íngo, essa geração cristal que está aí na escola dominical, muitas vezes os professores ficam maravilhados. Como é que uma criança de 8, 5, 7 anos de idade fala o que fala, e ela é professora de escola dominical, para ela entender aquele mistério do texto sagrado, levou 10 anos. A criança pegou em 40 minutos. Então, a igreja, ela não pode mudar o evangelho. Digo, o evangelho é sagrado, sempre foi e sempre deverá continuar sendo a contracultura de uma mensagem que nos chama ao arrependimento. Mas a forma, a linguagem, a vestimenta, o ritmo, a música, se vai ser com órgão de tubo, ou se vai ser com eletrônico e violão ou guitarra, essas ferramentas devem, não é que podem, diga, precisam ser atualizadas e mudadas de tempo em tempo. Se eu vou pregar com um altar de madeira, cheio de cupim, com de acrílico, com uma prancha de surf aqui, diga, é linguagem cultural, é linguagem geracional, é estratégia, identidade, marketing, simplesmente para se comunicar com faixas etárias e nichos geracionais diferentes. Amém? Mas o conteúdo não pode mudar. Amém. O que é uma igreja de célula? É uma igreja que tudo funciona em torno da célula. Não, eu quero vir 7 quartas-feiras à noite para orar, para curar a dor de dente. Provavelmente você não vai ter essa ferramenta, essa mecânica, essa estratégia de repetição de 7 semanas de culto. Por quê? Porque é tudo em torno de uma célula. Talvez em alguns lugares, em algumas cidades, em algumas culturas, funcione muito bem. Diga, em outros, se provou não funcionar, não ser tão eficaz. O que é uma igreja com células? É uma igreja que tem vários ministérios, vários eventos, várias campanhas, várias frentes e estratégias de oração, de atendimento, de visitação, de capelania hospitalar, capelania nos presídios. Tem trabalhos para-eclesiásticos com jovens com uma missão, Jocum, por exemplo, qualquer coisa similar a isso. Tem vários cursos e entre tantos ministérios, diga, tem mais um ministério, tem mais uma ferramenta, a célula. Por exemplo, a Igreja Batista de Lagoinha é uma igreja com célula e nunca vai se tornar uma igreja 100% de células, porque eles têm vários ministérios funcionando e entre todos os ministérios, um ministério a mais é o de célula. Você pode ser membro da igreja e nunca ter ido a uma célula. Você pode ser membro da igreja e frequentar uma célula. Diga, isso se chama igreja com células, com grupos familiares, com grupos de oração nas casas. Você vai usar a estratégia e o nome que mais se adaptar à sua família. Agora, o que é uma igreja em células? Ou tem um líder de célula, ou tu multiplica e faz essa coisa crescer, ou você não tem espaço e não tem ministério no meio da congregação. Não importa se você ora por enfermo, expulsa demônio por enfermo. Importa quanto a tua célula cresceu nos últimos 6 meses. Não estou dizendo que isso é ruim, eu estou dizendo que isso funciona, que isso é bom. A questão é nós usarmos esses temperos para saber se o vatapá vai ficar muito apimentado ou se vai ficar muito insonso. O negócio é nós sabermos, dentro de uma cultura, de uma identidade das famílias que nós temos congregando conosco, nas diversas igrejas ligadas à rede de mobilização missionária, o que mais se adapta. Por isso eu não acho que deve ser feito uma doutrina, uma imposição, muito menos uma mistificação da célula. Diga, ele orou 40 dias do alto do monte do Cocaia, aqui em Guarulhos, e quando desceu de lá, disse, se não for da minha cartilha, da minha apostila, não serve, porque quem seguir a minha cartilha vai para o céu e está na visão. Ora, eu respeito todos os modelos de liderança, mas eu também entendo
que assim como Deus fala comigo, Ele fala com o pastor dessa igreja, fala com os pastores e com os obreiros e com os líderes e com os presbíteros locais, que vão ajudar ele a pegar uma escola de ativação profética e fazer macro ou micro mutações no conteúdo, adaptando isso à cultura e à linguagem local de uma região metropolitana como Guarulhos. Amém? Amém. Quando você começa uma transição dessa, gera desconforto. Diga, quem estava na igreja Estava na igreja. como um pterodáctilo, um tiranossauro rex do evangelho. Você era o órgão do banco da instituição religiosa. E agora a liderança começa a mexer no seu queijo. Tem duas coisas. Ou a galera põe a mão no arado, rema, trabalha e vai na visão e na linguagem, no fluxo de ensinamento que está sendo dado, e automaticamente gera resultados novos para a glória de Deus. Ou o cara fecha o seu coração, endurece a sua cerviz, faz assim com o nariz, o miserável já é feio, aí ele fica agora com o biquinho torcido, fica horrível, fica horroroso, assusta as criancinhas nos corredores da igreja. Por quê? Porque mexer em algo histórico, em algo centenário, gera desconforto. Eu venho de uma igreja luterana que passou por uma renovação carismática pentecostal, e nesse momento de fogo do Espírito Santo, numa máquina administrativa eclesiástica, não só de uma paróquia, mas de centenas de paróquias dos anos 80, 90 do Brasil, o pastor Ari Ben, que foi meu pastor em Joinville, Santa Catarina, um homem de Deus muito sábio. Ele era um pastor luterano casado com a filha de um pastor da Assembleia de Deus. Então ele tinha as inclinações carismáticas dele, mas tinha muita palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, muito equilíbrio nas coisas. Ele foi importante para mim não me tornar um pregador de terno e gravata chato, rabugento, ainda na adolescência, para me dar esse equilíbrio. Então, eu fui para a igreja dele basicamente por duas raízes motivacionais, nem um pouco nobre. A primeira porque eu queria jogar voleibol. E tinha um time de voleibol, um grupo de voleibol e uma quadra de voleibol muito jóia naquela igreja. A segunda porque eu queria paquerar as meninas. Eu queria orar em línguas com elas. Eu queria beijar elas, eu queria paquerar elas. E essa era a razão pela qual eu saí de uma igreja luterana, que meus pais fundaram, e fui para a igreja luterana do pastor Ari Ben. O pastor Ari Ben, com aquela sabedoria e discernimento profético dele, viu em mim um potencial que poucos viram. Acho que outros líderes também foram importantes, como o Mário e outros que intercederam, aconselharam, conversaram, investiram a sua vida, nossa vida, não tão carismáticos, mas também criam e experimentavam a vida do Espírito Santo. Naquele laboratório pedagógico, Deus se revelou não só a mim, mas a muitos de nós, que hoje somos pastores, somos líderes, estamos em diversos lugares ao redor do mundo, multiplicando aquele fogo que não foi tão intenso quanto o de Antioquia ou quanto o de Jerusalém, mas que foi o de Joinville, que está tocando as nações. Amém. E ele dizia uma ilustração que eu carrego comigo ainda hoje. É uma história de pregador luterano, né? Então chegou o pastor luterano na igreja e tirou o órgão daqui, e no primeiro dia que ele assumiu a paróquia como líder dela, botou aqui. Depois do primeiro culto que ele pregou, a reunião dos líderes, as famílias com o espírito de Jezabel, os manipuladores, os controladores, os fofoqueiros, os líderes dizimistas mais influentes da igreja, se convocaram uma assembleia extraordinária e deliberaram com 50% mais um dos votos, demitir esse pastor. Mandar ele de volta para a instituição, mandar ele de volta para o seminário. Por isso o pastor não servia para a paróquia, para a igreja, porque onde você viu, o órgão estava há 50 anos aqui, há 70 anos aqui, há 100 anos aqui, e logo no primeiro dia que ele assume a liderança da igreja, ele tira daqui e coloca lá. O cara entrou numa depressão, numa crise, que virou vendedor de sapato. Ele disse, não, vai ver que eu não sou vocacionado, vai ver que eu não tenho chamado, vai ver que esse tempo todo de seminário me confundi, eu vou ser um excelente diretor de vendas. E na empresa que contratou ele para vender sapato, ele se tornou o melhor vendedor de sapato. Ele se tornou representante comercial, saiu lá de Santa Catarina, hipoteticamente veio morar aqui em São Paulo, e depois de 30 anos, como diretor de venda de sapato dessa grande loja, ele está na mesma cidade em que ele foi pastor por um dia, e que ele foi demitido e frustrado no final do culto. Ele não conseguiu ficar no hotel, ele não conseguiu dormir aquela noite, ele estava lá como representante comercial para resolver assuntos da empresa, mas saiu do hotel, pegou o carro, pegou o táxi, foi na igreja. Quando ele entrou na igreja, não era nem um culto de domingo, era um culto semelhante ao nosso, de quarta-feira à noite.
E havia um novo pastor naquela igreja luterana. E ele orava em línguas, e ele soprava no microfone, e jogava água na turma, e tinha vela acesa. E o órgão, que foi o pivô da briga, que foi o motivo da demissão dele, não estava no lugar que há 50, 100, 200 anos aquele órgão estava. O novo pastor que substituiu ele para o fluxo e o caminhar de pessoas no altar, por uma série de fatores, o pastor que substituiu ele conseguiu fazer o que ele não conseguiu, e foi o motivo pelo qual ele foi demitido. Ele se coçou, ele teve brotoeja, ele teve vontade de ir no banheiro. No final do culto ele disse: meu amigo, olha, você não vai me conhecer. 30 anos atrás eu fui pastor dessa paróquia aqui por um dia. Eu assumi essa igreja aqui cheio de sonhos, cheio de vontade de mudar, de inovar, de transicionar, de trazer crescimento, de trazer vida. Eu queria fazer louvor batendo palma, eu queria orar em línguas no microfone como você faz, eu queria soprar e jogar água e dar banalada para o paletó, e eu sonhei tudo isso, mas me demitiram. Como é que você conseguiu fazer o que eu não consegui fazer na minha primeira ação aqui nessa igreja? Ah, você é o cara do órgão? Do negócio que tirou dali e botou aqui? Sou eu mesmo. Me conta o segredo. Como é que você tirou de lá e colocou ali, e eles não te demitiram? Eles aceitaram a transição na mente deles. É que nesses últimos 30 anos, a cada domingo eu empurrei 1 centímetro. Até que quando eles perceberam, o órgão já estava do outro lado, da forma como era melhor para a igreja, da forma como era melhor para todos. Qualquer transição que você faça com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus empregados, com o seu patrão, com o seu chefe, com o seu superior direto na empresa onde você trabalha, e você bruscamente, movido de uma convicção de que ali é melhor do que aqui, mas você faz isso a ferro e fogo, você faz isso autocraticamente, você faz isso sem o discernimento coletivo, você corre o risco de correr no desânimo, no fracasso que aquele primeiro pastor ocorreu. Qualquer mudança que você faz de atitude com o seu filho adolescente, que é um folgado e não quer estudar, com o seu filho ou o seu marido, com a sua esposa, com o seu genro, com a sua sogra, com o seu sogro, com o seu pai, com a sua mãe, e você faz essa mudança ao longo de um processo de a cada semana empurrar 1 centímetro, diga, quando eles perceberem, já mudou, já transicionou, já aconteceu e já está do jeito que é melhor para a comunidade, não necessariamente do jeito que o líder quer, mas do jeito que gera mais frutos e mais resultados para toda a igreja. Assim é o caminho da maturidade, para você pegar uma igreja de campanha, uma igreja de evento, uma igreja de reteté, uma igreja de espadada de Jeová, e transicionar ela de uma teologia protestante, pentecostal, neopentecostal, para a atual reforma apostólica profética. Ao longo desse processo, pode-se usar célula. Mas que feitiçaria é essa de que ser apostólico tem que ter célula? Uma superstição. Porque o movimento apostólico existe desde 1956. Célula com Paul Yu-Chu se espalhou e proliferou ao redor do mundo nos anos 70. Uma coisa não está obrigatoriamente conectada com a outra. Mas com a pós-modernidade, e com a rotina das pessoas terem dificuldades de se deslocar, de gastar dinheiro com ônibus, metrô, ter carro, engarrafamento, talvez a ferramenta da célula seja mais importante. Talvez uma cidade do interior isso não funcione, talvez uma grande capital ou uma cidade muito industrial não dê. Mas essa maturidade é o que nós estamos buscando enquanto igreja local, igreja apostólica, sala do trono de Yahvé. E essa maturidade você vai levar para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa. E se fermentar alguma erva daninha na psique da igreja, contrária a essa manifestação de mudança, você vai ser o habilidoso jardineiro nas mãos de Deus para arrancar os cardos, os abrolhos e os espinhos. Amém, igreja? Amém! Bom, Lucas capítulo 3, versículo 1, Jesus faz uma pergunta teológica. Naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns dos fofoqueiros. Alguns dos que falavam a respeito da tragédia dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sangue dos ídolos sacrificados, dos demônios.
E respondendo Jesus disse-lhes: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido o martírio, por terem sido martirizados, por terem sofrido essas coisas? Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus aqui não está falando sobre ídolos que Herodes derramava sangue de animais e fazia feitiço para se manter no poder. Embora isso seja uma realidade, está implícito no texto. Eu poderia agora dar uma aula aqui de batalha espiritual e falar para vocês sobre como emitir um pulso psíquico por um prefeito, por um governador, por um presidente da república, para se manter no poder e as pessoas ficarem passivas e não o matá-lo, não o apedrejá-lo, não o impeachmentá-lo. Poderíamos fazer uma aula agora de 2 horas a partir dessa frase. Como sacrifício de sangue a ídolos, sacrifício de crianças, sacrifício de animais, abre portais espirituais para que demônios imitam esse pulso psíquico na mente dos líderes de uma empresa, dos clientes consumidores de uma determinada marca, um determinado produto, dos fãs de um determinado cantor, com um determinado trio elétrico numa determinada capital do Nordeste, rebolando a bunda e se prostituindo. Poderíamos falar agora de tantos assuntos a partir dessa informação. Diga: Herodes mantinha o controle e oprimia as multidões, fazendo elas se sentirem coagidas, medrosas, passivas, pagando altos impostos para Roma, através da força bélica, da força militar e da feitiçaria. Poderíamos falar agora 2 horas sobre isso. Mas não é esse o ensino que Jesus está trazendo aqui. Embora isso seja uma matéria da escola de ativação profética. Digo, o ensino que Jesus está dizendo é: se não se arrepender, você está lascado. Tradução mais literal de um loiro maluco. Diga para quem está ao seu lado: irmão, a chave aqui é o arrependimento. A ilustração para chegar no assunto principal, diga: arrependimento. Jesus está falando sobre os galileus que foram mortos, martirizados, e o sangue dessas pessoas que não negaram a fé deles em Yahvé foi misturado com o sangue da vaca, do touro, da cabra, da galinha, do pombo, dos demônios, ok? Esse é o fato que está acontecendo aqui. Aí Jesus vai dar um segundo exemplo. Diga: já falou dos galileus. A chave do ensinamento de Jesus é arrependimento, mudança, transformação, metanoia. Qual é o segundo exemplo que Jesus vai dar? E aqueles 18 empregados, pedreiros, escravos, funcionários, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Vocês pensam que eles foram mais pecadores, mais culpados, mais malignos do que todos os homens que habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se vocês não se arrependeres, de igual modo perecereis. Jesus aqui não está dizendo que esse versículo é uma base de teologia contra a batalha espiritual. Porque a teologia de batalha espiritual diz que se você pecar e deixar uma brecha, o diabo entra e arrebenta a tua vida. Jesus aqui não está construindo uma teologia protestante, crítica à teologia de batalha espiritual usando esse texto. Todo boboquinha da internet cita esse texto e faz uma aplicação dizendo que batalha espiritual não existe, que a teologia de brecha é uma mentira, porque Jesus está dizendo que 18 homens inocentes morreram, fatalidades acontecem fatalmente na torre de Siloé. Também não é esse o exemplo de Jesus aqui. Qual é o exemplo de Jesus aqui? Qual é o tema que está na mente de Jesus? Arrependimento. Jesus está falando sobre arrependimento. E está dando uma segunda ilustração. Qual é a ilustração? 18 caboclos que estavam pendurados no andaime caiu e morreram na construção da torre de Siloé. Uma fatalidade. Diga: fatalidades existem. E é para que elas não nos visitem que o Salmo 91 foi escrito, que nós oramos ele. Fatalidades existem, acontecem, e no fato de sermos crentes, não estamos imunes a ela, mas também não fomos treinados e doutrinados para aceitar ela passivamente, como se fôssemos marionetes de um sistema político ou econômico falido. Não, diga: o mesmo Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso, mas livra-nos da fatalidade. Ah não, livra-nos do mal. Não quer dizer que obrigatoriamente seremos livres do mal, mas que é
possível sim usar a fé para minimizar as fatalidades da sua casa, na sua empresa, no seu saúde, na sua segurança. É possível, e a oração, a intercessão e a comunhão com o Espírito de Deus cria sim essa cerca de fogo, essa guarda angelical ao redor daqueles que o adoram. O fato de esporadicamente isso não dar certo não quer dizer que Jesus esteja desconstruindo uma teologia de personificação do mal, de batalha espiritual, de realidade do mundo angelical interagindo com o mundo dos homens e o mundo dos demônios. Amém? Amém. Nesses dois textos, qual é a essência do ensino de Jesus? Arrependimento. Qual é a essência de uma igreja? Célula, crescimento numérico, mármore, comprar emissora de rádio, comprar emissora de televisão. Olha como a minha igreja é ungida, porque ela agora tem ar-condicionado. Olha como a minha igreja é ungida, porque tem microfone sem fio. A tua não é tão ungida assim não, lá não tem microfone sem fio. Aquelas caixas de abelha fazem barulho. É essa a essência da igreja? Qual é a essência? O fruto do arrependimento. Mas a administração eclesiástica, o seminário acadêmico e a psique de uma multidão de cristãos bem intencionados, mas mornos, não são quentes, não são frios, perdeu essa relevância, perdeu essa essência, perdeu essa consideração. Se corromperam, trocando as coisas pelo abençoador. As bênçãos em detrimento do que abençoava elas, o próprio Deus. E assim como Deus falou para Moisés, lá em Êxodo 23, e reafirmou em Êxodo 33, diga, eu não vou mais andar com vocês, mas eu vou mandar o anjo da presença do Senhor na frente e vocês vão ter vitória sobre os problemas de vocês. Assim também caímos no risco de crescer numericamente ou nos organizarmos administrativamente com metas, com crescimento e sacrificarmos a comunhão do altar. Diga, isso não acontecerá na minha vida, na minha família e na minha igreja local. Porque ao mesmo tempo que nós vamos nos organizar com ferramentas administrativas de crescimento, e a experiência agora é testar as células, sine qua non, continuarmos com os altares de adoração, de intercessão, com jejum, com culto que cura enfermo, com reunião que expulsa demônios, tentando fazer um equilíbrio entre uma igreja com células e uma igreja em células. Mas sem abrir mão de uma escola de treinamento de obreiros, escola de treinamento de profetas, capelania nos presídios, nos hospitais e tantas outras ferramentas ministeriais já implantadas no nosso meio. Amém, irmãos? Amém. Aí eles continuam. Veja que a Bíblia tem um título que separa os dois blocos de texto. Mas quando Jesus está narrando, não tem essa separação. É um contínuo discurso de Jesus. Ele acabou de falar duas ilustrações, ele vai te dar a terceira ilustração agora. Mas qual é o mesmo exemplo que Jesus está querendo formar na mente deles? Diga, arrependimento. Novo Testamento. Fruto de arrependimento, mudança e quebrantamento. Porque é a pólvora do fogo do Espírito Santo para os dons de cura, de milagre, de línguas estranhas e de profecia se manifestarem. Tudo isso é sectário ao altar e ao fruto de arrependimento. Amém? Você pode ter profecia, pode ter cura, pode ter milagre, e se não tiver o fruto de arrependimento, Jesus vai dizer, olha, vocês curaram demônios, expulsaram demônios, curaram enfermos, mas afastai-vos de mim, aparte-se, porque eu não quero ter comunhão com vocês, seus miseráveis. Ele está agora dando uma terceira ilustração para o mesmo assunto que ele falou no início do capítulo 13. Qual é a terceira ilustração que ele está dando? E dizia essa parábola. Ele deu duas ilustrações, deu um ensino, dando ênfase ao arrependimento, e a parábola que vai reforçar o que ele falou anteriormente. Arrependimento. A importância do arrependimento para vermos o reino de Deus, para entrarmos no reino de Deus, para experimentarmos as faculdades do homem espiritual e de toda a plenitude da vida abundante no reino de Deus. Qual é a parábola? É aquilo que eu preguei semana passada, que eu vou pregar novamente, dando uma nova aplicação a ela. Diga, um certo homem tinha uma figueira, fala, figueira, plantada no meio de sua vinha, diga vinha. E foi procurar nela fruto, e não o achando, disse ao jardineiro, ao vinhocultor, vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa árvore, nessa figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Diga, ocupa a terra e não frutifica.
É óbvio que nós vamos fazer uma aplicação a crescimento de célula, a evangelismo, a resultado de cura, resultado de pessoas endemoniadas que foram libertas. É óbvio que nós vamos fazer uma aplicação à prosperidade financeira. O cara endividado que agora não está mais endividado, o cara que estava desempregado que agora está trabalhando. É óbvio que nós vamos fazer uma aplicação prática a inúmeros assuntos e necessidades de cada um de vocês aqui, porque daqui a pouco nós vamos ir no altar, impor as mãos e manifestar a glória de Deus, para abrir os caminhos que estão embaraçados, para curar o ventre que está enfermo e não consegue engravidar, e para você escolher um time melhor para torcer do que esse Corinthians Futebol Clube. Mas eu sei que esse lado da cidade é pesado, eu sei que a guerra aqui é lenta, e a gente tem que empurrar o órgão, o teclado 30 anos para mudar a mente das pessoas em relação a sabor e a gosto futebolístico. Mas a gente persevera, a gente ora, a gente intercede, diga, não desista. Deus é fiel. E Ele vai fazer ao longo do processo. Respondendo ele, disse, Senhor, deixa ela mais um ano, até que eu a escave, adube, esterque, converse com ela, cafofe a terra ao redor dela. Se ela der fruto, diga, permanecerá. E se não frutificar, a gente corta e joga ela fora. Mata, queima, põe no lixo, põe no fogo. Amém? Amém. Bem prática a ilustração. Primeiro, pergunta para o vizinho que está do seu lado. O que uma figueira está fazendo plantada no meio de centenas, dezenas ou talvez milhares de vinhas? Que horta diferente é essa? Que horta e que plantação esquisita é essa? Porque quando você planta soja, diga, é uma multidão de soja. Quando planta milho, nós temos uma ideia de linha de montagem fruto da Revolução Industrial. É uma multidão de espigas e milho. Quando você planta abóbora, é muitas abóboras, dezenas, centenas ou milhares de abóboras, não é verdade? Então o cara tinha uma plantação de vinhas, diga vinhas, uva, muitas vinhas. Imagina um parreiral com quilômetros de vinha, centenas de vinha, milhares e milhares de vinhas, dezenas de vinhas, não sei quantas vinhas, mas o que ele tinha? Ele tinha uma plantação com muitas vinhas. E as vinhas produziam fruto. E no meio da plantação de vinha, tinha uma árvore que não era vinha. Era um cara esquisito. Era um ser que queria fazer parte daquela comunidade. Ele queria se sentir incluso. E ele queria congregar naquela igreja local. Mas ele não se sentia bem recebido, bem aceito. Porque todos tinham cara de vinha. Todos tinham cor de vinha. Todos tinham cheiro de vinha. E todos produziam uva. E no meio da plantação de pessoas que produzem uva, Deus coloca um camarada que produz figo. Diga, uma figueira. Você sabe como é que é o galho da figueira, o tronco da figueira, a folha da figueira? Imagine agora o fruto da figueira. Visualize o fruto da figueira verde, leitoso, que se você comer é ruim, mas ele maduro, roxinho, gostosinho, docinho, ele fica saboroso. Imagina agora, no meio de milhares e milhares de parreirais de vinha, de uva, uma figueira. Essa figueira tipifica muitas pessoas esquisitas e diferentes que têm uma experiência real e genuína com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus, que querem se sentir aceitas, inclusas, amadas, recebidas, e tudo que elas desejam é frutificar no meio de outras pessoas, que não possuem uma cultura, uma cabeça, uma formação acadêmica, teológica, uma tradição religiosa do pai, da mãe, do avô, do bisavô, do tataravô, que é de uva. Não adianta você exigir dela que ela produza uva, porque ela foi feita por Deus para produzir figo. E o que Deus está procurando nela? Deus está procurando figo. Qual é a vontade de Deus quando andam no jardim? Comer figo. Diga, o jardim. O jardim. É a igreja local. É a igreja da cidade. É a expressão visível do reino invisível de Deus. Diga, é a plantação. É o campo. É o jardim secreto da intimidade entre o Salomão e a Sulamita, o noivo e a noiva. Usa todas essas alegorias pré-milenistas esquisitas que você está acostumado a cantar. Mas no meio de uma igreja de luteranos, Deus coloca um mendigo, fedido, barbudo, esquisito. A boca dele devia ter uns 16 ou 12 dentes, não mais do que isso. Diga, uma figueira no meio da vinha.
No meio de uma igreja de favela, de periferia, de gente pobre, lascada, dona de casa, empregada doméstica, porteiro de prédio, Deus manda um empresário congregar ali. Deus manda um empresário com a sua esposa, o seu filho, frequentar aquela igreja. Todo mundo vai de bicicleta, todo mundo vai de carro velho, todo mundo vai a pé ou de ônibus para aquela igreja. Aquele cara vem com um carro importado. Vem com uma Mercedes-Benz. Diga, não foi o diabo. Foi Deus. Não sei se a igreja precisa de dinheiro ou não precisa de dinheiro. Para de pensar administrativamente. O fato é que Deus plantou uma figueira no meio das vinhas. O inverso também é bíblico. Diga, no meio de uma igreja milionária, rica, todos universitários, todos aristocratas, todos empresários bem-sucedidos no bairro mais caro de São Paulo, como por exemplo uma região nobre do Morumbi, dos Jardins. Ali Deus botou uma viúva com 2 netos, tuberculosa, pobre, sapato furado, que economiza o dinheiro e faz cálculo das moedinhas para conseguir chegar, e não pode ficar muito tempo no final do culto, porque se ela perder o ônibus, se ela perder o metrô, ela não consegue voltar para casa. Diga, exatamente o inverso. É uma vinha de pessoas elitizadas, ricas, milionárias, bem-sucedidas. E aí as pessoas perguntam, o que essa senhora veio congregar aqui? O que essa senhora quer no nosso meio? Ela não se toca, que ela não tem perfil para congregar nessa igreja? Diga, não é ela, não é o diabo, nem é o pastor. Deus plantou uma figueira. Algo diferente. Puxa, nós estamos aqui na igreja louvando, adorando, de repente vem um travesti. Vem um gay, uma lésbica. E quer sentar aqui no nosso meio. Vem um drogado, vem um traficante, vem um chefe da boca de fumo. Vem um matador do bairro. Diga, uma figueira no meio das vinhas. Bom é quando o matador do bairro vira o pastor da igreja. Aí é melhor. Porque as pessoas o aceitam, se condicionam a ele, se não seguir a doutrina, ele fala com os antigos amigos e manda dar uma surra. Mas quando alguém diferente no meio da igreja prega sem terno e gravata, e Deus usa ele para curar e expulsar demônio, e os pregadores do terno e gravata se sentem desconfortável com ele, sabe o que começa a acontecer? Diga, uma incapacidade de produzirmos resultados juntos, uma incapacidade de gerarmos frutos, uma incapacidade de multiplicar para a glória de Deus. O que vai acontecer com essa figueira? Ela vai morrer! Eles vão cortar ela! Eles vão tacar ela no fogo! Mas sempre tem alguém que se liga emocionalmente a esse tipo de cara esquisito. Sempre tem alguém que se identifica com aquele irmão cheio de tatuagem, que quer louvar a Deus, tem uns 18 piercing na orelha, umas 2 argolas aqui na outra orelha. Todo mundo acha que ele é esquisito porque ele gosta de moto e tem uma jaqueta de couro, mas sempre tem alguém no meio que se identifica com ele. Diga, assim como o Espírito Santo de Deus, assim como Jesus está junto do Pai, orando, intercedendo, com gemidos inexprimíveis por nós e através de nós, da mesma forma, eu preciso de pessoas dentro dessa igreja disposto a dar um abraço e a perguntar, precisa de carona para voltar para casa no final de segundo? Aleluia! Irmão, vamos comer um pastel. Tu não tem dinheiro para comprar um pastel? Eu vou comprar um pastel para você hoje. Não, fica tranquilo que o pastel hoje é para minha conta. Daqui a alguns meses Deus vai fazer a obra na tua vida e você vai pagar um hambúrguer para mim. Eu preciso de alguém dentro dessa igreja que tenha a unção e a instrumentalidade do jardineiro. Porque ele não frutifica, e nós temos que frutificar, porque ele não fala a mesma linguagem, porque ele não pensa do mesmo jeito. E esse processo de alinhamento nem sempre vai nos levar a fazer clones. Diga, o reino de Deus é de discípulos. Não são clones vivos, são discípulos. Cada discípulo tem a sua individualidade, tem a sua esquizofrenia, tem a sua loucura, tem as suas particularidades que precisam ser respeitadas. O templo do Deus vivo, para ele ser habitação em nosso meio, que 1 Pedro fala, não é de tijolos vivos, diga, são pedras vivas. Imagina uma parede de tijolos, ela é uniforme. Todos vestem terno, gravata, sapato, falam com a mesma voz, pegam no microfone e parece um ser bipolar que muda até a postação de voz, muda até o tom da eloquência da voz, parece um locutor de rádio. Deus está ali, Deus opera ali. Só que eles criaram um sistema de tijolos vivos,
Talvez funcione para Bomer, talvez funcione para Baby Bomer, mas a geração milênio está mandando embora, está com nojo disso. Diga, pedras vivas. Uma pedra mais gordinha, outra mais redondinha, uma é mais espichada, outra é mais pontuda, triangular. Se você arranhar no irmão, o irmão te corta, o irmão te machuca, o irmão te espeta. É uma pedra viva. Diga, é pedra. Não é tijolo. Tem coisas e tem particularidades diferentes que nós vamos errar e nós vamos aprender. Nós vamos acertar e nós vamos amadurecer juntos ao longo de um processo de botar a mão no arado e não olhar para trás. Jesus no seu ministério terreno não estava pronto. Em Mateus capítulo 3, verso 17, o céu se abre e Deus diz: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Agora, em Lucas capítulo 9, versículo 35, o mesmo Deus abriu o mesmo céu e a mesma voz falou na ocasião da transfiguração, mas não mais na ocasião do batismo. Diga, esse que é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Sigam a liderança dele. Jesus não estava pronto no Jordão para Deus dizer, sigam ele, ouçam ele. Mas na transfiguração Jesus está pronto como líder para influenciar a multidão, influenciar o mundo, para botar Jerusalém de cabeça para cima. Deus vai falar a mesma coisa a respeito de mim e de você. Não importa se hoje você está cansado, está desanimado, está desorientado. Pastor, eu quero fazer a obra, eu quero servir, eu quero frutificar, eu quero comunicar esse amor, essa paixão, não sei como. Começa num culto de oração na casa. Começa com o estudo bíblico na casa. Às vezes o cara que vai pregar na sala da tua casa precisa de alguém simpático o suficiente para receber as pessoas e fazer um quebra-gelo. Contar uma piada de corintiano. E essa piada de corintiano ou de palmeirense vai abrir o coração das pessoas e elas vão receber o ensino do pregador para aquela reunião na sala da tua casa. Diga, porque a glória de Deus na igreja primitiva se manifestou nas casas, no cenáculo, nas refeições, no partir do pão, no orar, comungar, ler, estudar a Bíblia e tirar dúvidas ao redor da chaleira do café. E é assim que vai voltar a ser nos dias de hoje. Amém. Diga, eu sou uma vinha frutífera. Eu sou uma figueira frutífera. Toda esterilidade, toda morte, toda incapacidade de gerar resultado, tudo que contaminou as minhas raízes emocionais, espirituais, vão ser curados essa noite, quando eu vier no altar. Se coloque em pé, feche os seus olhos e comece a orar ao Senhor. Nós vamos começar a invocar a glória do Senhor e a manifestar a presença dEle. E você que está me assistindo pelo vídeo, você não pode ficar de fora. Você precisa vir para essas reuniões para receber esse tipo de imposição de mãos e esse tipo de unção. Porque a mesma unção que vai manifestar aqui está disponível para você. Esteja conosco nessas próximas reuniões, para a glória de Jesus.